Eu sou Vanessa Weber. Eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esse compilado de número 81, que contempla notícias quinzenais dessa vez, né, Gabriel? De 26/11 até 9 de dezembro. Estamos chegando ao fim do ano. E se você acompanhou a gente nessa nossa trajetória do compilado e também no Código Fonte, você que está olhando agora visualmente, estamos em um outro lugar. Você sabe aí, quem acompanhou, que viemos morar em São José dos Campos. Saímos de Petrópolis e a gente ainda está meio no improviso. O visual, acho que tá até legal, né? Eu tô gostando. Ainda não está 100%, mas eu tô gostando do caminho que estamos trilhando. Diga você aí o que você está achando. A gente fez algumas mudanças desde lá de Petrópolis até aqui. A gente não conseguiu, já estamos aqui quase uma semana, né? Mas a gente não conseguiu ainda arrumar a casa toda e ainda estamos no processo de arrumar o escritório. Espero que você, pelo menos até agora, esteja gostando. Vão ter várias novidades. A primeira é justamente que o nosso escritório se incorporou ao estúdio, então vai ser um home office studio, né? Vai ter um vídeo especial no Código Fonte mostrando todos os bastidores aí e o como a gente está montando, né? Que equipamentos que a gente está utilizando. Essa mesa aqui, por exemplo, essa bancada, a carcaça dela é igual a que tinha lá no nosso estúdio. É uma Genio Desk, aquela mesinha, né? Que você ajusta a altura. Só que a gente trocou o tampo, colocamos um tampo mais largo. Então, poxa, dá para... Um tomzinho amadeirado, que dá esse visual chiquerésimo aqui, que eu estou amando de paixão, com essas luzinhas azuis. Só que a gente ainda teve alguns imprevistos. Aqui, por exemplo, em São José, essa casa aqui, as tomadas são todas 220 e na hora que eu fui ligar a luz que a gente utilizava lá em Petrópolis, eu percebi que as lâmpadas, eu não me toquei, né? As lâmpadas são todas 110 e são lâmpadas especiais para fotografia. Ou seja, estamos utilizando uma iluminação improvisada nesse momento, né? Para nossa sorte, nós tínhamos aí outros equipamentos, mas a iluminação que nós gostaríamos mesmo, essa daí a gente vai ter que revisar totalmente, porque não dá para ligar nada. Então a gente está usando aqui duas iluminações. Se tiver legal aí visualmente, também diz aí nos comentários. Evita da gente gastar dinheiro comprando outra, viu? Pode ser que a gente utilize mais tempo do que a gente tinha planejado, essas luzes, né? Sim, sim. Mas aqui é uma bancada, a gente tem outra bancada mais à frente, atrás das câmeras aí. É onde a gente vai trabalhar, vamos também gravar vídeos ali, de mão no código. O dicionário vai ficar com um visual bem diferente. Totalmente diferente, O né? CDF Café também. Enfim, tudo diferente, né, gente? Casa nova, obviamente, tudo teve que ser readaptado à nossa realidade atual. Então, como o Gabriel falou, nós unimos os dois ambientes que tínhamos separado em Petrópolis em um só aqui, mas a gente espera que você não perceba, porque a ideia é que nós vamos continuar aqui tendo vários cenários diferentes para cada um dos nossos quadros, assim como nós tínhamos lá em Petrópolis também, né? Exato. E em relação à cidade, né? Estamos adorando. E olha, já vou aqui aproveitar para agradecer, porque nós tivemos aí muitas pessoas nos desejando boas-vindas, né? Conforme a gente ia publicando alguma coisa ali no Instagram. Então, muito obrigado. Estamos nos sentindo extremamente acolhidos aqui na cidade, né? Estamos gostando muito, embora ainda não tenha dado tempo da gente aproveitar quase nada, né? Porque nessa loucura de mudança aí, nós estamos mais em casa, realmente, recebendo, montando, ajustando, cuidando de crianças e colocando todas as coisas nos trilhos. Se você não segue a gente no Instagram, aconselho, porque além de conteúdo técnico que a gente posta lá, a gente também está postando algumas fotos de bastidores daqui da montagem do escritório. Então, se você tem interesse aí em como a gente está fazendo, sei lá, o gerenciamento de cabos aqui. Eu ia falar exatamente isso. Eu descobri que as pessoas adoram saber como a gente organiza os fios. E os fios aqui de casa são ordem do Gabriel. Eu deixo tudo com ele, nunca soube fazer isso direito, mas dessa vez estou aqui tentando novamente, que ele já tentou várias vezes, tá? Eu sou prova viva disso. Estou empenhado em fazer um trabalho assim bem feito, até para poder apresentar no canal também, em formato de vídeo. A gente coloca, não, aqui estão os nossos fios. Você olha aquele emaranhado de fios. Mas eu já adianto, por exemplo, que a gente vai colocar alguns ganchos, a gente colocou, né, alguns ganchos aqui no teto e vamos colocar alguns dutos, né, chama perfilado, né, para passar fiação, para também fixar a iluminação, porque a ideia é que a gente deixe a iluminação fixa
E aí, quando a gente vai gravar, por exemplo, CDF Café, que vai ser nessa parede aqui que vocês não estão vendo, eu já falo ali para Alexa, olha, Alexa, vamos gravar o CDF Café. Ela vai até responder, olha, não sei. Ela ficou quieta nesse momento, ainda bem. Ela vai responder, não sei o que é isso. E aí ela já ligue as lâmpadas, a gente já tem aqui um posicionamento do tripé para a câmera, a gente só posiciona aqui a mesa, né, com o banquinho e pronto, já podemos gravar. Essa é a ideia, né? Esse é o nosso sonho final. Eu espero que ele dê certo. Então, a ideia é justamente utilizar esses perfilados, como o Gabriel falou, para poder posicionar cada uma das luzes para cada um dos cenários, justamente para facilitar um pouco a nossa vida, né? Que nós precisamos ganhar tempo. E aí temos, por exemplo, cabo de rede que vai passar por ele, tem cabo de alimentação também. Então, alguns dos cabos vão passar por cima. E aí a gente tem o cabeamento de trás ali da bancada que, cara, tá ficando bonito, né? Leva tempo para fazer. De se ver. Leva tempo para fazer, né? Leva tempo. Mas a ideia é da gente olhar para a nossa bancada e não ver fio nenhum. Apesar de ter fio pra caramba, Nenhum edifício, né? Mas, assim, o mínimo possível, não, pelo né? menos ali, assim, perto. Agora, o bom é nesse momento aqui, que se eu olhar pra cima, tá rolando um varal de um cabo de rede aqui pendurado. Mas tudo bem, por enquanto. A gente não vai mostrar agora também. Mas é isso, né? Falamos demais. Falamos. A propósito, esse aqui já foi meio que o nosso breakpoint de hoje, né? Podemos combinar dessa forma com vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo, de que esse aqui acabou de ser o nosso breakpoint, aquele momento em que nós paramos as notícias, ou nesse caso, nem começamos, para contar um causo, seja da nossa vida pessoal ou profissional, que dessa vez, em especial, foi extremamente junto e misturado. Então, a gente aproveita também para fazer algumas mudanças. A câmera, eu acho que eu já até falei isso, a câmera está até um pouquinho mais baixa. Eu não sei se vocês perceberam isso. A gente vai testar algumas mudanças aqui. Aí vai falando pra gente nos comentários o que vocês estão achando, tá? Quem tá só nos escutando no podcast também e quiser ir lá no canal do YouTube, do Compilado, para poder visualizar tudo isso que nós estamos falando, vá lá, aproveita e dá um like no vídeo. Dá para assistir também no Spotify, nós estamos disponíveis em vídeo também, mas a gente sempre recomenda ir no YouTube, né? O canal do YouTube do Compilado, que se chama Compilado do Código Fonte TV. Tá? Muita gente acha que é o mesmo canal do Código Fonte, mas não. É um canal exclusivo. Mas lá é interessante justamente porque você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar os comentários, então a gente consegue interagir melhor com você. E tem o Clube dos CDFs, que esse sim é lá no Código Fonte TV, que a gente agradece todas essas pessoas que assinam o Clube dos CDFs, que ajudam a gente a manter esse projeto aqui, que além da gente semanalmente, né, agora quinzenalmente, porque a gente está tudo nesse processo de mudança, mas ajudar a gente com esse projeto. A gente ia disparar o e-mail também. Se você não sabia, todas as notícias que a gente traz aqui para vocês também estão disponíveis no e-mail, através do compilado.códigofonte.com.br. Você pode colocar lá o seu e-mail, aquele e-mail que você utiliza mais, e todo sábado às 6 da manhã, assim como o episódio em vídeo, a gente publica para você poder acompanhar as notícias, ficar por dentro, né, de tudo que acontece no mundo da programação e dos códigos já cedinho no fim de semana. Bom, e como o Gabriel falou, para você ser um membro lá no clube de membros do canal, do Código Fonte TV, e você paga a modéstia quantia de R$ 1,99. É o cafezinho que nós estamos tomando. Mentira, que no meu caso é suco de laranja. No meu também é suco de laranja, mas tem café ali. Tem café. Então, vamos aproveitar então para agradecer o Guilherme Monção, que já é membro aí desde o início, né? Acho que do Compilado. Arthur Amaral, Franciele Lima, Matheus Alves Andrade, Jefferson Paulo, Marcelo Floriano, Jorge Titi, Chayane Castro, Vitor Miranda, Flávio Luiz Antunes, Edilson Prudêncio, e a Vanessa ainda nem encontrou ainda. Não. Eu juro que eu estou procurando, mas deu chabu aqui no meu paper e ele resolveu não aparecer. Deixa eu te ajudar, olha. Isso, não, vem aqui, pra cá. Isso, volta pra lá. Eu tentei, mas não deu aí certo você no vem lugar aqui que eu no queria. final. Muito obrigada, Gabriel, onde existe um índice. Aí você clica na imagem. Vai lá, clica na segunda, que a primeira eu já leu toda, já. Ok. Ao Vitor Crolles, ao Gabriel Souza, ao Mac Campos, Alex Andrade, Valerie Menezes e Tiago Diniz. O nosso muito obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado por fazerem parte do Clube dos CDFs. Agora sim, a gente geralmente agradecia no final, né? Então a gente puxou esses agradecimentos no início, então essa foi uma das mudanças. E agora sim a gente está pronto, né? Para as notícias da quinzena. E aí, vamos lá?
Forrester garante que mercado ainda vai estar bom para desenvolvedores em 2023. É demissão para tudo quanto é lado. Acho que você já deve ter acompanhado, né? A gente até fez vídeo no Código Fonte TV sobre isso. Amazon, Microsoft, Twitter e até Meta. E várias empresas, inclusive, aqui no Brasil. Apesar do panorama, os analistas da consultoria Forrester estão seguros de que os desenvolvedores podem ficar tranquilos em 2023. O cenário macroeconômico não será dos melhores no próximo ano, mas os especialistas afirmam que programadores irão passar por cima dessa crise e estarão bem no mercado. Essa e outras previsões foram apresentadas no evento anual conduzido pela empresa. De acordo com o levantamento, ainda existe uma demanda de centenas de milhares de profissionais na área de desenvolvimento de software. A consultoria ainda acrescentou que a necessidade irá manter as empresas aceitando mão de obra remota e que essa tendência não vai passar tão cedo. O relatório apontou também que a maior parte das demissões que aconteceram esse ano em empresas de tecnologia aconteceram na área de produtos e não nos postos ligados diretamente a desenvolvimento. Além disso, as demissões teriam sido resultado de um excesso de investimento das empresas durante a pandemia, que não correspondeu ao crescimento esperado quando o mundo voltou à normalidade. Apesar da notícia positiva, a Forrester também apresentou uma nova ameaça no horizonte dos profissionais: a inteligência artificial. Por enquanto, essa questão ainda é um detalhe, mas a consultoria prevê que 10% do código e da testagem realizadas no planeta em 2023 será efetuado por algum tipo de algoritmo, os chamados Turing Bots. Bom, como eu disse, nós fizemos vídeo falando sobre essas demissões e dando a nossa opinião, falando um pouquinho também de macroeconomia, do cenário geopolítico também, que está afetando a economia, os juros altos, a inflação no mundo. E a gente sabe que realmente vai afetar não só o mercado de tecnologia, né, mas os mercados como um todo. O relatório deles até converge muito com o que a gente falou no vídeo, né? Porque tem essa onda de demissões e tudo, mas a gente não vê, num prazo curto, muito menos em 2023, uma recessão no nosso mercado, algum problema sério. Desenvolvedores, acabou a bolha, né? O pessoal está fazendo uma certa... trazendo uma certa tempestade ali para nossa área. Né? Eu vou recomendar você assistir o nosso vídeo, onde a gente fala sobre isso. A gente vai falar desse vídeo, inclusive, mais para o final do episódio, né? Uhum. Agora, não dá para cravar só um ou dois situações que estão ocorrendo que vai alterar ou não o mercado. Acho que o mercado vai ser alterado como um todo, não é só para desenvolvimento, não é só para tecnologia. Mas a área de tecnologia acaba sofrendo um pouco menos, porque essa dependência tecnológica da humanidade, isso não vai acabar. A gente não, né? Estamos na era da informação e não vamos dar um passo para trás, né? O que acontece, que a gente tem presenciado, é realmente um enxugamento dos investimentos, principalmente de projetos que não têm um horizonte para dar retorno no curto, médio prazo. Então, aí, para essas iniciativas, realmente tem um enxugamento. E a gente viu também as empresas contratando muito durante a pandemia, porque existiu realmente uma demanda real, né, nesse período. Crescente, assim, exponencialmente, né, nesse período. Então, pode ter formado uma bolha, aí tem gente que vai chamar de bolha. Eu não acredito que seja bolha, porque não foi uma coisa artificial, foi uma coisa orgânica e uma demanda real. O problema é que, eu acho que o problema não, eu acho que o que vai acontecer no mercado a partir de agora é que algumas empresas vão ser um pouco mais seletivas na contratação e na hora de você colocar projetos ali para rodar, vai ter que ter também um planejamento melhor de retorno financeiro, de tudo isso. E eu acho que acaba sendo saudável, não que crise seja saudável, mas acaba sendo um exercício saudável para as empresas poderem continuar crescendo de forma contínua, não crescendo dessa forma assim. Eu acho que o ideal seria crescer assim, né? Então, eu acho que esse movimento é que está sendo feito no mercado. Mas, de qualquer forma, assista o nosso vídeo. Vamos deixar aí todos os links para você poder acessar. Let's Encrypt atinge a marca de 3 bilhões de certificados HTTPS gratuitos.
O projeto Let's Encrypt foi lançado em 2013 para oferecer gratuitamente certificados SSL e TLS para sites. A iniciativa deu tão certo que ela atingiu agora um marco histórico. Nada menos que 3 bilhões de certificados foram emitidos desde que o processo começou em 2015. Na época, o primeiro certificado foi emitido para o próprio domínio. Desde então, mais de 309 milhões de domínios no mundo todo foram beneficiados pelo projeto organizado pela Electronic Frontier Foundation. E a demanda não para de crescer. O primeiro bilhão de certificados levou 5 anos para ser atingido, mas foram necessários apenas mais 2 anos para que essa marca de 3 bilhões atuais chegasse. Então, se popularizou. A entidade não tem fins lucrativos, sua finalidade é atingir um mundo ideal em que 100% dos sites tragam criptografia de ponta a ponta entre o servidor e o cliente. Quando o Let's Encrypt nasceu, apenas 38% das páginas de internet eram servidas através de uma conexão segura HTTPS. Hoje, o relatório mais recente, divulgado pelo Firefox, reportou que 82% das páginas carregadas pelo navegador vieram através de uma conexão HTTPS. Tá vendo? Correios. Com o certificado da nossa espetadinha. Com um crescimento de 12% no volume de certificados emitidos entre 2021 e 2022, a iniciativa tem tudo para atingir sua meta no futuro. O próximo passo de seus criadores é melhorar ainda mais seus processos de renovação de certificados, especialmente em casos em que a entidade é forçada a fazer uma revogação. Eu estou incluso aqui desses 309 milhões de domínios, porque a gente é usuário também do Let's Encrypt, mas eu também já fui um daqueles que, quando precisava de um certificado, às vezes pagava $100, $300. Eu já cheguei a pagar $500 num certificado, mas não é esse tipo do Let's Encrypt, é aquele que você precisa da cadeia completa, né? Até o endereço físico tem que ser comprovado, né? Tudo. Então, a Let's Encrypt tem um papel importantíssimo e essa adesão também veio muito por conta do próprio Google, de ranqueamento, né? Acho que isso fez toda a diferença, né? A partir do momento que ele passou a ranquear e dar preferência a sites que utilizam o HTTPS, fez com que todo mundo corresse atrás de obter um certificado. E se tem justamente a Let's Encrypt validando e prestando esse serviço, obviamente, chegou nesses 3 bilhões facilmente. E aí, um segundo passo foi os próprios navegadores começarem a dar preferência, né? Agora é o HTTPS First, né? Na hora que você vai acessar um domínio, ele tenta primeiro no HTTPS. E aí, se você não tiver, ele já te dá um aviso, não está seguro. E se você entra em formulários que não estão também com HTTPS, já dá o aviso. Então, os próprios usuários passaram a perceber, olha, peraí, eu não vou mandar meus dados aqui. Tem alguma coisa estranha. Aí, pensando em usuários leigos mesmo, né? Você olha ali aquele cadeado vermelho, aquela coisa. Então, né? A pessoa já fica ressabiada, sabe que alguma coisa de errado tem ali. Né? Então, de alguma forma, isso até faz parte do UX, porque quando você vai utilizar esses recursos de formulário, tudo, e o próprio navegador meio que te avisa ali, isso dá a sensação ao usuário. O usuário fica com a sensação, putz, parece que esse serviço aqui não é atualizado, parece que isso aqui está meio que largado, poxa, o pessoal não teve nem o cuidado de colocar um certificado. Então, isso faz parte também da experiência do usuário, né? Além de estar seguro, a gente tem que parecer seguro, né? Como várias coisas na vida. Então, assim, parabéns a essa iniciativa da Let's Encrypt. Somos usuários e aconselhamos também. Se você ainda tem um site que não está com HTTPS, shame on you, tá? Por isso que eu citei aqui os Correios, porque os Correios têm serviços também que não utilizam ainda HTTPS e isso atrapalha até algumas integrações com sistemas, porque tem sistemas que já não aceitam mais conexões com HTTP. Sim. Se bem que os Correios até fez uma atualização recente aqui, pode ser que eles tenham resolvido aí essas pequenas falhas, viu? Vamos... Não, se tiver, eu venho aqui para me redimir. Sim. ChatGPT pode ser o substituto do Stack Overflow e até do Google. Que treta, hein? Enquanto o aguardado GPT-4 não chega, a OpenAI aproveitou o finalzinho de novembro para apresentar o poder da série GPT 3.5. GPT 3.5.
Um novo conjunto de ferramentas que utiliza modelos de linguagem bem mais largos do que os mostrados anteriormente. Entre eles está o chamado DaVinci 003, capaz de lidar com instruções mais complexas, entregar conteúdo ainda mais consistente e exigir menos ajustes finos orientados por humanos. O resultado disso são textos mais rebuscados e extensos, que utilizam palavras e estruturas mais acadêmicas, com desempenho excepcional na criação de rimas e sumários de textos. Na área de interatividade com humanos, a OpenAI revelou também o ChatGPT, um modelo conversacional que literalmente vai dar o que falar. De acordo com o comunicado oficial, a nova tecnologia permite que o ChatGPT responda a perguntas de acompanhamento, admita seus erros, conteste premissas incorretas e rejeite solicitações inadequadas. O principal destaque é que a ferramenta agora apresenta sistemas internos de proteção para evitar mensagens nocivas ou inválidas. Além disso, o ChatGPT parece ter aprendido com os erros do Google e o sistema deixa bem claro para o usuário que não está consciente e que é apenas um modelo de aprendizado de máquina treinado para tarefas específicas. E por que nós falamos aqui de Stack Overflow e Google? Porque alguns testes utilizando o ChatGPT se mostrou assim, extremamente acurado nas respostas. Tanto para a resolução de problemas de codificação, quanto para as coisas mais diversas. Por exemplo, eu vi uma pessoa que quis montar um roteiro de viagem usando o ChatGPT. E aí, passando por qual o hotel que eu vou, qual o passeio que eu faço numa determinada cidade. E ele montou o roteiro completinho, com muitas informações assim, bem específicas do local. E, assim, aparentemente, parecia um roteiro bem viável, né, para ser feito. Olha o poder disso. E não foi nenhum humano ali, foi o próprio inteligência artificial que montou esse roteiro. Então, imagino que daria para fazer além disso, né? É uma capacidade assim absurda. E a gente cita o ChatGPT porque, para nossa área, a gente está falando de GPT 3.5, GPT 4, é tudo ali que está por trás do GitHub Copilot. Então, é essa tecnologia. E a gente já falou em alguns episódios passados, por exemplo, que o GitHub Copilot está para lançar um CLI. Então, e até com comandos de voz, né? Com comandos de voz também, com assistente de voz. E o CLI seria aquela coisa de você conseguir dizer o que você quer dentro do terminal e ele traduzir para comandos. Então, por exemplo, cria aqui uma pasta, um projeto Node com essas dependências, você colocando linguagem natural e ele converte isso numa chamada para comando. Olha que louco. Eu acho que aí... É assustador e incrível. Então. Não, eu acho que aí a gente vai conseguir... não sei se vocês já viram esse meme, né, do tipo... computador, crie um aplicativo bonitinho para mim que faça isso. E que seja rápido. Ponto. E aí sai o código. Será que a gente está mais perto disso? Do que a gente imagina? A gente está brincando aqui, mas eu acredito que não, né? Não, eu também acho, gente. Vai me surpreender muito. Mas, tarefas simples, realmente, talvez ele consiga automatizar. A gente tem visto inteligência artificial fazer coisas incríveis, mas a gente sempre superestima essas coisas, né? Sim. A gente sempre acha, agora vai substituir. E não funciona desse jeito, né? O mundo não funciona desse jeito, né? E por falar em inteligência artificial, a AWS Code Whisper está evoluindo bem rápido também. Então é bom o GitHub Copilot tomar cuidado. O AWS Code Whisper está crescendo e melhorando e tem tudo para se tornar seu principal concorrente. A Amazon anunciou uma completa repaginada na ferramenta com muitas novidades. A partir de agora, o assistente de código passa a oferecer suporte a C# e TypeScript, além do Python, Java e JavaScript. O Code Whisper também vai incorporar um sistema de login baseado no IAM da AWS, o que vai permitir o gerenciamento de políticas de uso por parte das empresas. Para o desenvolvedor autônomo, a Amazon criou o modelo de login Builder ID.
uma abordagem inédita dentro do ecossistema da AWS. Através do Builder ID, desenvolvedores poderão manter a mesma identidade, mesmo trocando de organizações. A Amazon também aproveitou para dar uma cutucada no seu rival e revelou que o Code Whisperer agora tem a funcionalidade de habilitar ou desabilitar o uso de referências de código, para evitar a cópia integral de código já existente. De acordo com a Amazon, às vezes uma sugestão que o Code Whisperer está dando para você pode ser semelhante a um dado de treinamento específico. Para evitar complicações legais, a ferramenta oferece ao desenvolvedor a possibilidade de reconhecer a referência de onde aquele fragmento de código foi copiado, assim como sua licença de uso. Mesmo assim, a Amazon garante que nessa fase inicial e gratuita da ferramenta, nenhum código escrito pelo desenvolvedor será utilizado para treinar os modelos Code Whisperer. Ou seja, está embarreirando no mesmo problema do Copilot, né? Sem dúvida, já tomando os cuidados. Ele já viu que a outra ferramenta apanhou ali, ele já está indo com ressalvas. Mas o Copilot também tem essa ferramenta para você dizer, não, esse aqui é protegido, eu não vou utilizar. Sim. Mas se na hora do vamos ver ali, você olha um código e fala assim, puta, isso aqui vai resolver meu problema. E aí você assim, não, mas não usa não. Porque tem uma licença. Porque tem uma licença, aí você olha e fala assim, ignorar. Vou trocar o nome de uma variável isso, aqui. Pronto, não é a mesma coisa. Não, claro que trocar o nome de variável não adianta nada, né? Para um código protegido. Mas eu digo que acaba embarreirando na mesma coisa. E isso mostra também que todos esses modelos, na hora de você gerar um código, por mais que ele é treinado, ele acaba utilizando trechos de código que já estão lá dentro. Eu acho que não tem muito outra solução. Como é que eles vão reinventar ali tudo? Muito complicado. E aí acaba caindo nisso. A verdade é que, poxa, pelo que a gente tá vendo aqui, né, no cenário, eles foram treinados com códigos reais e não teve toda essa preocupação em qual era a licença que estava sendo utilizada no momento de colocar aquilo no treinamento. Aí, como é que vai agora separar isso? É muito difícil. Bom, se o Code Whisperer já tem essa ferramenta, esse recurso, né, já dizendo que aquele trecho tem uma licença tal, isso mostra um avanço em relação ao Copilot. Agora, resta saber se realmente o Code Whisperer, a gente não conseguiu testar ele até hoje. O Code Whisperer realmente faz as sugestões tão incríveis quanto o Copilot, né? Isso a gente vai ter que averiguar ainda, né? Se você já testou o Code Whisperer, inclusive, deixa aqui nos comentários. Se você já tem uma base para comparar os dois, né? Deixa aqui nos comentários para a gente também abrir essa discussão. E olha só, a gente voltou aqui a falar do ChatGPT. Stack Overflow bane respostas geradas pelo ChatGPT. Vai dar pano pra manga isso aí, né? Foi apenas uma questão de dias para o ChatGPT virar uma febre na internet com suas respostas precisas e quase humanas. O algoritmo de conversação da OpenAI é tão parecido com uma pessoa real que já estava enganando muitos usuários do Stack Overflow. Resultado, a plataforma precisou agir e banir o ChatGPT das respostas. Segundo os moderadores, o principal problema é que, embora as respostas que o ChatGPT produz tenham uma alta taxa de incorreção, elas geralmente parecem boas e as respostas são muito fáceis de produzir. Ou seja, o ChatGPT manja muito pouco de programação, mas engana muito bem e sabe como enrolar. Quem é que nunca trabalhou com um profissional assim de carne e osso? Ainda segundo os administradores do Stack Overflow, a ferramenta acaba sendo nociva para os usuários. No geral, como a taxa média de obtenção de respostas corretas do ChatGPT é muito baixa, as postagens de respostas criadas pelo ChatGPT é substancialmente prejudicial ao site e aos usuários que estão perguntando ou procurando respostas corretas. Infelizmente, a facilidade de uso do algoritmo provocou uma corrida do ouro, com vários usuários se utilizando das respostas geradas por inteligência artificial para tentar elevar sua própria reputação dentro da plataforma. Olha isso. O excesso de respostas acabou sobrecarregando o time de moderação. Por causa disso, o Stack Overflow vai punir severamente quem for flagrado utilizando esse truque. Justo nesse caso, né? Porque se o usuário está utilizando uma inteligência artificial para ganhar pontinhos no Stack Overflow, realmente ele tem que ser ali de alguma forma punido. E se as respostas tivessem boas? Corretas, assim, e precisas. Porque o que eu vi até então foi que fludaram as respostas do Stack Overflow, lá as perguntas, né? E jogaram ele para responder. Fizeram lá
uma integração lá e falou assim, vou mandar ele responder Tudo. todas as perguntas lá do Stack Overflow. E aí eu acho que foi meio fluid e aí os caras baniram. Agora, será que a equipe de moderação conseguiu ver realmente um percentual de acerto ou não? Pelo que eles alegaram, sim. Falaram que o Porque percentual era baixo. O percentual de acerto ou não, ele é colocado Eu acredito. pela pontuação. É isso que eu ia falar, pela né? votação. É de acordo com a utilização daquilo que está sendo apresentado ali na resposta, né? Eu tô chutando aqui, tá? Eu acho que foi fluid. O usuário lá do GPT criou lá, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de respostas. E aí eles viram, pô, ó, vamos banir isso aqui, porque... Né? Não dá. Não dá, será? Twitter deixa de lado o open source. Fontes ligadas à rede social garantem que Elon Musk interrompeu todos os projetos do Twitter nesse sentido. Will Norris, ex-chefe da iniciativa open source da empresa, lamentou as mudanças. A maioria das pessoas-chave que trabalhavam com código aberto no Twitter foram embora. Todos os engenheiros com que trabalhei em código aberto se foram. De acordo com ele, o Twitter optou por deixar de ser um contribuinte da comunidade para se tornar apenas um consumidor de soluções open source. A mudança de paradigma está vindo em um momento delicado dentro do Twitter. A rede da plataforma roda dentro do CentOS 7, que irá atingir o final do seu ciclo de vida em junho de 2024. A empresa já estava planejando uma migração para o CentOS Stream, mas os responsáveis pela migração foram desligados por Musk. Projetos envolvendo Kubernetes, Bazel e um fork de código aberto do JVM também estavam em andamento e foram interrompidos. Essa sacudida afetou a imagem do Twitter no ecossistema. Nas palavras de Morris, as comunidades de código aberto são construídas com base em relacionamentos e confiança. E agora o Twitter não tem nenhum desses grupos. Eles perderam qualquer capacidade de participar de forma significativa nessas comunidades. O que você acha, Vanessa? Bom, olha, de cara, aguenta, eles foram interrompidos, né? Eu acho que de alguma forma vai acabar voltando ali. Não acredito que tenha sido um parou, chega, não vou mais investir em termos, né? Mas não vou mais contribuir com nenhuma das plataformas, com nenhum nada do ecossistema open source. Então eu acho que é um pouquinho de desespero. Mas como eles estão fazendo uma reestruturação geral, né? O Elon Musk chegou lá para mudar tudo. Eu entendo ele ter pausado, pelo menos isso por enquanto, né? Definitivamente ele não age como qualquer investidor e empreendedor. É um cara diferente. Sim, né? por isso que ele é quem é, né? Mas a forma dele agir é meio no choque, né? Parece que ele está dando um choque ali no Twitter para ver se ele consegue tirar alguma coisa. Eu acredito, que empresas como Facebook, Google, essas big techs, né? Eu acho que posso até incluir aí o Twitter nessas big techs. Ele não é considerado, né? Mas eles são muito importantes para o ecossistema open source. Microsoft, inclusive. Então, eu não vejo com bons olhos, não, sabe? Eu acho que essas iniciativas que já estavam rodando aqui dentro, eu acho que elas deveriam ter continuado de alguma forma, não simplesmente quem trabalha com open source aí, todo mundo para fora. Vai embora. Né? Ou vamos parar. Eu acho que poderia ter havido uma análise prévia de projetos que não poderiam ser pausados, né? E então essas contribuições são importantes. Então, por exemplo, daqui a pouco aí, eles vão precisar migrar aí do CentOS 7 e as iniciativas que estavam lá dentro já estão problemáticas. Então, isso bota em risco até a própria infra, né, do próprio Twitter. Então, assim... Não sei, mas eu acho que justamente por isso eu acredito que seja algo muito temporário. Eu não acredito que eles vão... que foi um ponto final, entendeu? É algo que vai retornar. Mas entendo seu posicionamento. Realmente, se a partir do momento que você desmonta toda uma equipe, para você remontar a equipe, não é tão simples assim, né? Para continuar o projeto, enfim. E tão pouco tempo. Às vezes né? é melhor começar do zero, até, né? Dependendo do projeto. Mas o que a gente sabe com certeza é que a gente ainda vai falar bastante de Twitter e Elon Musk aqui no compilado, porque o que ele vem fazendo ali realmente é muito radical, né? Radical foi uma boa palavra. Então, assim, né, tá quem aposte já que acabou, morreu, e há quem aposte que não, tá voltando aí com toda a força. Então, não sei, acho que só o tempo dirá, né? Temos que aguardar. Mas eu ouvi uma pessoa falando, que acho que já foi sócio do Elon Musk, falou assim, nunca aposte contra ele. É óbvio que a gente não... as pessoas erram o tempo inteiro, né? Principalmente quem arrisca muito como ele, é normal. Na própria Tesla, hoje a gente pode falar, é um sucesso
sucesso, mas ele já esteve à beira da falência, já tentou vender para a Apple, se não me engano, numa época, a Tesla. E acho que foi perguntado uma vez também, qual é o plano de negócio da Tesla? Eu falei assim, não tem plano de negócio. Então, o negócio dele é a ideia, é a visão dele e vamos a qualquer custo a tentar atingir aquilo. Então, é meio radical, né? Sim. Mas é o jeito dele. Faz parte desses visionários, né? Acho que de vez em quando aparece um no mundo, assim. E ele é um desses. CEO da FozHost some e os desenvolvedores ficam sem saída. Os desenvolvedores de código aberto perderam mais um serviço de hospedagem gratuito nessa semana. O FozHost está encerrando suas atividades por um motivo inusitado. O CEO sumiu. Thomas Markey, fundador da empresa, era a única pessoa com acesso às contas bancárias para manter as operações em funcionamento. Ainda que a FozHost não tivesse fins lucrativos, haviam custos embutidos para se manter no ar. Afinal, oferecer serviços de computação em nuvem para projetos Foz, que significa Free and Open Source Software, sem cobrar nada, exigia um comprometimento de capital. O FozHost acabou se tornando um elemento importante da comunidade, chegando a hospedar projetos oficiais ligados ao desenvolvimento do Debian e do Genome. Agora, Markey não responde aos contatos dos administradores e não cumpre as funções de realizar pagamentos. Essa situação vinha se arrastando por 6 meses, mas infelizmente explodiu. Tornou-se impossível sustentar os serviços de colocation que hospedam os servidores do FozHost. A página oficial exibe um alerta claro para os usuários. Façam backup imediatamente e migrem suas aplicações. Segundo o comunicado, não podemos garantir que nossos servidores permanecerão online e, na verdade, esperamos que eles fiquem offline em breve. Gianni Rossato, um dos arquitetos originais do FozHost, está tentando levantar um projeto similar, batizado de Radix. Seria um novo começo para ele e alguns voluntários, além de ser uma oportunidade de não deixar os usuários do FozHost completamente à deriva. Gente, espero que ele esteja bem, né? Espero que ele esteja bem. Tomara que ele tenha tirado um sabático. Isso, esqueceu de passar a senha do banco pro pessoal. A gente não quer o mal de ninguém. Aparentemente, se ele estiver bem, ele deve ter tirado um sabático e zerou as contas, será? Será? Existem essas duas possibilidades, né? A gente vê esses malucos de vez em quando, né? Mas a gente, na verdade, eu nem conhecia a FozHost, parecia ser um serviço interessante, né? Mas a gente sabe, como a gente já falou aqui em outros também, como o Heroku também fez alterações aí recentemente de valores, deixou de ser gratuito, né? Só para alguns casos específicos. A gente sabe que a conta chega, né? Ainda mais quando a gente fala em cloud. Cloud são servidores das outras pessoas, mas aquilo ali gera custo, refrigeração, computação, custo de manutenção. Então, gera custo, né? Quem usa a AWS aí, quem cria uma conta na AWS e sai usando sem configurar nada, sabe que já aparece. A conta chega. Sabe que às vezes acontece da conta vir alta. Não só a AWS não, mas todos. Todos. Né? Todo mundo já acontece isso. Então, cloud, gente, não é de graça. As pessoas às vezes associam isso com... tem muito serviço gratuito ali, tudo. Não, cara. Uma hora a conta chega, principalmente se você está usando algum serviço gratuito e por muito tempo. Isso, e de uma forma até profissional, né? Profissional. Então, realmente, fiquem de olho. Fiquem de olho. Microsoft lembra que o WebForms ainda existe. O WebForms é o framework mais antigo do ASP.NET, mas estava meio esquecido pela Microsoft. Desde o Visual Studio 2013, o framework tinha recebido poucas atualizações. Agora o WebForms recebeu um suporte de peso no Visual Studio 2022, o recurso de Web Live Preview. A funcionalidade não está ativada por padrão, mas está presente para quem quiser usar. Se você estava conformado com a visualização do antigo Visual Designer, irá se surpreender positivamente com o Web Live Preview. A partir dessa funcionalidade, o desenvolvedor pode ter uma visão bem próxima do que o usuário irá ver na hora da execução. O Web Live Preview foi apresentado pela Microsoft em junho de 2020 e rapidamente se tornou uma ferramenta importante de seu IDE, gerando prévias em tempo real com dados reais, enquanto o desenvolvimento ainda está em andamento. Um ano depois, o recurso foi prometido para o WebForms. Mesmo assim, foram mais de 18 meses para trazer a funcionalidade. Foi praticamente um resgate histórico do framework. Desde seu surgimento, os paradigmas para desenvolvimento web e .NET
.NET mudaram muito e privilegiaram aplicações de single page, que preservam o estado da página. Entretanto, muitos desenvolvedores ainda utilizam Web Forms, seja por sua simplicidade ou por causa de software legado. Com o Web Live Preview finalmente disponível para o framework, quem sabe o Web Forms não volta a brilhar como no passado. Será, Gabriel? Eu já tive um trauma muito grande com Web Forms, porque eu comecei a trabalhar com .NET uma época, lá no iniciozinho mesmo. Quando lançou, né? Tava em beta ainda. Uhum. E aquele Live State, eu acho que era isso o nome, do input hidden que ele enfiava na página para manter o estado, cara, aquilo era um inferno, cara. Qualquer evento que você fazia em qualquer objeto na tela, isso gerava uma requisição para o servidor e aí ele guardava encriptado, né, a informação que levava. Acredito, eu não trabalho já há muitos anos com Webforms, mas acredito que isso tenha melhorado, porque esse era o principal problema. Morrido, com certeza, mas eu gostei porque você pergunta pro Gabriel, e aí, cara, ele resgatou um problema tão grave que acho que para ele esquece. O Webforms... Não, é útil manter o estado. Hoje em dia, a gente tem programação reativa, onde tem o Next faz um pouco esse papel também. Então, o Webforms eu acho que tem que vir nessa mesma pegada de reatividade, né? Não de como estava sendo feito antes. Mas eu não tenho esse conhecimento do .NET para falar sobre isso. Então, se você aí é de .NET, a gente pode até conversar com o Balta aí. Sem dúvida, ele vai conseguir tirar todas as nossas dúvidas. E aí, se você é de .NET e trabalha com Webforms e tem acompanhado mais essas atualizações, comenta aqui também, diz pra gente o que você acha dessa evolução dele aí, né? Meta revela o PyTorch 2.0. O PyTorch 2.0 personifica o futuro das estruturas de aprendizado profundo. Foram essas as palavras que Luca Antiga, CTO da Grid AI e um dos principais mantenedores do framework, usou durante o lançamento da nova versão desenvolvida pelo Meta, que chega de olho na performance de seus algoritmos, mas também apresenta recursos inéditos para o ecossistema da inteligência artificial. Entre as novidades estão tecnologias como o Torch Dynamo, para trabalhar de forma segura com Python Frame Evaluation Hooks, o AOT Autograde para sobrecarregar o mecanismo de autograde do PyTorch, como um autodiff de rastreamento para gerar rastreamento retroativo, e o Torch Inductor, um novo compilador de aprendizado profundo que gera código para vários aceleradores e back-ends. O PyTorch 2.0 também irá canonizar mais de 2.000 operadores PyTorch, incluindo cerca de 250 operadores primitivos que os desenvolvedores poderão usar para construir o back-end PyTorch completo. Além disso, o Torch Compile é um novo recurso que melhora o desempenho do PyTorch e inicia a migração de parte do PyTorch de C++ de volta para o Python. São tantas as novidades que a fundação responsável pelo PyTorch vai abrir uma nova série de perguntas e respostas com seus engenheiros para responder às dúvidas e esmiuçar a fundo os novos recursos, assim como fortalecer a documentação já existente. Para a Luca Antiga, todas essas possibilidades e ferramentas abrem uma nova dimensão para desenvolvedores de inteligência artificial. Ao contrário do Twitter, o pessoal da Meta aí está sempre evoluindo as ferramentas e disponibilizando para todos utilizarem. Né? Ao contrário do Twitter, Agora, né? Nessa nova fase, né? E a gente já cita algumas coisas aqui, né? A Meta sempre teve essa coisa de colocar o open source e até de divulgar as soluções que eles criam para a comunidade, né? Vide aí, eu sempre cito o Hip Hop, que é a versão do PHP que roda lá no Facebook. Eu já coloquei várias vezes, quando eu precisava, por exemplo, de um WordPress com performance, eu sempre usava o Hip Hop, porque era mais performático que o próprio interpretador do PHP. Agora, não. Agora, com a versão 8 aí... Equiparou um pouco melhor. Né? Índice TOB traz surpresas entre as linguagens mais populares. Saiu o resultado do índice TOB, ou TOB, eu sempre falo errado, de 2022, e dezembro está fechando com uma grande surpresa. Uma linguagem que estava entre os 3 primeiros lugares desde 2001, quando o relatório começou, acaba de cair do pódio. O Java foi ultrapassado pelo C++ pela primeira vez. Paul Jensen, CEO da TOB Software, comentou: a crescente popularidade do C++ ocorre às custas do Java. Curiosamente, nem dá para dizer que o Java caiu. A popularidade da linguagem, na verdade, cresceu 1,70% desde dezembro de 2021.
Porém, o C++ cresceu bem mais no mesmo período, subindo 4,21% na popularidade. Com a mudança, as 5 primeiras posições passam a ser ocupadas por Python, C, C++, Java e C# nessa ordem. Lembrando que o índice TOB é calculado a partir do volume de resultados nos principais mecanismos de busca, quando se pesquisa o número de engenheiros qualificados em todo o mundo, cursos e fornecedores terceirizados. Fechando esse top 10, tivemos então Visual Basic, JavaScript, SQL, Assembly e PHP nessa ordem. Paul Jensen fez questão de destacar que Kotlin e Julia seguem crescendo a cada avaliação, embora ainda não estejam entre as top 20 linguagens mais populares. Observando os números, também é possível notar o salto que o Rust deu em apenas um ano, saindo da 27ª posição para a 20ª posição, além do crescimento do Objective-C, que pulou de 29º para 19º lugar no mesmo período. Legal a gente ver ainda Visual Basic. Impressionante. E é Visual Basic mesmo, tá? O VBNet tem uma outra, ele está em outra posição, ele aparece também no ranking. Então, legadão aí. C++, C pode até ser um legado, sim ou não, né? C++ pode ser ou não, mas Visual Basic com certeza, porque o Visual Basic morreu. Né? Rest in peace. Então, ele ainda aparece porque provavelmente muita gente ainda pesquisa por Visual Basic. E agora me diz o seguinte, quem ainda produz conteúdo para Visual Basic? No mundo. Escutou o grilinho ao fundo? Ou seja, o Macorati aqui no Brasil tá ainda referência. Bombando, ainda é referência, porque o site dele tem muita. Eu, quando estava aprendendo Visual Basic, ainda acessava ele, o site dele, para dirimir as minhas dúvidas com o Visual Basic 6 na época, que foi o último, né, a ser lançado. Ou seja, Macorati, você ainda vai ter muitos anos aí de acesso ainda no seu site. Sem dúvida. Porque ninguém mais produz conteúdo novo. Esse que é a realidade. Acho que ninguém desenvolve mais coisas novas com Visual Basic. Pelo menos não deveria, né? Não, definitivamente não. Mas ela sempre está no top ali do TOB. Então, isso mostra que quando a gente fala de como uma tecnologia vai morrer ou não vai morrer, a gente tem que servir de exemplo aqui, para ver esse exemplo. O Visual Basic, se eu não me engano, foi descontinuado lá em 2002, 2003, acho. 2004, sei lá, vamos chutar para cima, né? Porque já foi substituído aí, teoricamente, pelo próprio .NET. E a gente tem visto ainda o Visual Basic aqui. Qual é a teoria de vocês? Quanto tempo uma linguagem morre realmente? Leva para morrer. Eu acho que um século. Um século poderia? Nem vou julgar, Gabriel. Vou chutar alto também. Tudo depende muito do quanto ela foi utilizada, né? Então, como foi uma linguagem amplamente utilizada, leva mais tempo para morrer, né? Claro. Não tem jeito. Se era uma linguagem, um pouquinho a gente utilizava, rapidamente, acho que aí ela morre em menos tempo, mas... Essa daí vai ficar lá na UTI ainda. Vai. A Amazon apresenta o AWS Code Catalyst, um serviço unificado de desenvolvimento de software. No primeiro dia de dezembro, a Amazon demonstrou uma versão prévia do Code Catalyst. A proposta do produto é oferecer um serviço unificado de desenvolvimento e entrega de software, que abranja desde a etapa do planejamento até o lançamento, de forma integrada com o ecossistema da AWS. Entre as diversas funções da nova ferramenta estão a criação de diagramas que configuram os recursos de um determinado projeto, para agilizar o início dos trabalhos das equipes. Dessa forma, o Code Catalyst pode gerar ambientes de desenvolvimento baseados em nuvem sob demanda, para facilitar a replicação de cenários consistentes para desenvolvedores trabalhando isolados e em múltiplas equipes. A Amazon também explicou que o produto pode cuidar também da parte de gerenciamento de issue, permitindo o rastreamento de alterações em commits, pull requests e deployments. O Code Catalyst é um verdadeiro canivete suíço que também agrega painéis para exibir um feed de atividades do projeto, incluindo relatórios de teste. Um sistema interno de pesquisa unificada facilita o desenvolvedor a encontrar o que procura entre usuários, issue, códigos e outros recursos do projeto. Para quem ainda não entendeu as vantagens da ferramenta, a Amazon está oferecendo o primeiro nível de serviço inteiramente gratuito, com direito a 2.000 minutos de computação na nuvem, 60 horas de ambiente de desenvolvimento, 10 GB de armazenamento de código-fonte e outros recursos. Olha, interessante. Acho que nós teremos que utilizar aí esses recursos gratuitos para poder comentar mais sobre o Code Catalyst. Parece ser uma ferramenta para unificar
para ajudar a unificar outras ferramentas, né? Para você gerir ambiente, essas coisas. Então, E essa replicação fácil que ele falou ali, né? De você conseguir passar o ambiente de desenvolvedores. Então, acho que, sem dúvida, parece ser interessante. É, interessante. Todo mundo erra cintas, até controladores de botnet. Esse é um problema que afeta todo mundo um dia, e esse dia chegou para o controlador de uma botnet de negação de serviço. A KMSD Bot tinha tudo para dar dor de cabeça a administradores de sistemas e especialistas de segurança. O malware era capaz de permitir o controle remoto de sistemas, mineração de criptomoedas, e era complexo o bastante para ser difícil de remover ou mesmo compreendido com engenharia reversa. Porém, o KMSD Bot foi derrubado por um erro de sintaxe na sua operação. O clássico, esqueceu um ponto e vírgula. Quem estava no comando da rede esqueceu de colocar um espaço entre o endereço de IP e o número da porta que estava utilizando. Essa é clássica também. O endereço de IP, aí você bota 2 pontos a porta, né? Deve ter botado junto, ou esqueci, sei lá. Esse pequeno detalhe provocou uma reação em cascata que desabilitou a botnet com o erro Index Out of Range. A falha foi cometida enquanto os especialistas de segurança da Akamai estavam monitorando a atividade da KMSD Bot para avaliar a melhor forma de derrubar a ameaça. Nem foi necessário. Como o malware não tinha checagem de erro, ele aceitou o comando inválido. Como ele também não tinha persistência, ele morreu para valer em todos os sistemas que infectou. Entretanto, de acordo com a Akamai, seus criadores estariam tentando reinfectar os sistemas afetados anteriormente. O KMSD Bot explora conexões SSH com credenciais de baixa segurança. Ou seja, provavelmente aquela SSH que ainda envia senha sem estar criptografada, né? Então, o ideal nesse caso é reforçar a segurança do SSH, né? Utilizando às vezes um bloqueio por IP ou um reforço de segurança, mas mostra também que essa galera que cria esses malwares aí da vida, eles também não são muito adeptos a testes, né? Não. Porque provavelmente eles não testaram aí antes de subir, né? Ou caiu em produção. Ou às vezes testou, mas caiu em alguma condição que acabou dando um erro de sintaxe. Mas é isso. Bom, né? Quem nunca? Atualização desse mês do VS Code traz Ctrl+Z para editor de merge e mais segurança. A versão 1.74 do VS Code trouxe como grande destaque o sistema de merge, que passa a dispor de uma forma rápida para reverter ou reaplicar as ações de conflito de merge. Além disso, as alterações que são iguais em ambos os lados agora são resolvidas automaticamente. O editor de merge também mudou a forma como lida com ações ignoradas, para aceitar a versão base. A Microsoft também corrigiu uma série de bugs na ferramenta que podiam aparecer em situações específicas. Não, inclusive teve um bug aí que foi crítico, que dava, dependendo do tipo de extensão que você estava utilizando, principalmente aquelas extensões para você fazer codificação remota. Eu acho que até isso aqui que está aqui na notícia. Foi isso. A pessoa conseguia ter acesso à máquina realmente para controlar. Então, atualizem o VS Code. Também está disponível uma nova forma de gerenciar repositórios inseguros, prevenindo ações de Git em pastas que o desenvolvedor não controla. A partir dessa versão, se houver uma tentativa de se abrir um repositório potencialmente inseguro, o VS Code mostrará uma mensagem no painel de controle, assim como uma notificação de erro. A partir dessas interfaces, o usuário poderá decidir se deseja marcar os diretórios como seguros e prosseguir com a abertura. Também, pensando na segurança, essa atualização trouxe a ferramenta de Remote Tunnels, ou túneis remotos, que permite que o desenvolvedor acesse sua máquina com segurança através do VS Code de qualquer dispositivo e em qualquer lugar. Então, acho que veio daí essa última informação da correção de segurança. Acho que eram 2 ou 3, eu não lembro o nome da extensão porque eu não uso. Mas era justamente para você compartilhar a tela, para você fazer codificação remota, né, dentro do VS Code. Estava dando chabu, as pessoas conseguiam acesso realmente à máquina, à execução de códigos, né, remoto. Então, a sugestão, né, até uma imposição é você atualizar o VS Code nesse momento, porque já tem correção, né, e isso aí é importantíssimo, né, manter atualizada a nossa ferramenta de trabalho. Nova versão do PHP apresenta classes somente leitura e
mais algumas surpresas. O time do PHP lançou a versão 8.2 da linguagem na quinta-feira, trazendo um volume bem grande de novidades. Uma delas são as classes somente para leitura ou read-only. O conceito tem como base as propriedades somente leitura do PHP 8.1. Na prática, o desenvolvedor marca uma classe como modificador read-only e, a partir disso, todas as propriedades dessa classe se tornam somente leitura. Pô, fica mais prático, né? Sim. Assim, evita-se a criação de propriedades dinâmicas que se tornam obsoletas nessa versão. Seguindo esses critérios, é impossível adicionar o atributo Allow Dynamic Properties para essas classes. Se o desenvolvedor tentar fazer isso, irá acionar um erro de tempo de compilação. O PHP 8.2 também introduz os tipos DNF, o Disjunctive Normal Form. Um tipo DNF combina tipos de união e interseção. Além disso, também foi apresentado o tipo True, e agora é possível usar Null e False como tipos autônomos. Também foi adicionada a extensão Randall, para tentar mais uma vez aperfeiçoar a implementação atual da funcionalidade aleatória do PHP. A proposta é criar uma única classe Randomizer que forneça vários métodos de randomização e solucione os problemas detectados pela comunidade. O PHP 8.2 também está trazendo diversas novas classes, interfaces, atributos e funções. A lista completa das novidades está disponível no changelog e a documentação também já foi atualizada para auxiliar na migração do PHP 8.1 para o PHP 8.2. Então, todas essas modificações são interessantes, até esse tipo novo aí, mas essa de você marcar, né, setar uma classe como read-only é muito interessante também. Agora, isso pode confundir, né, cara? Porque em que casos você quer uma classe inteira como read-only? Pode ser que, às vezes, você quer só um atributo. Ou, às vezes, Sim. só um atributo que seja dinâmico, né? Ou estático, sei lá. Aí tem que manter o que era utilizado antigamente, mas, de qualquer forma, pelo menos facilita, né? Se realmente for tudo, já mata com a classe. Pois é. Mas aí a galera tem que se acostumar com a leitura disso, porque pode ser que, a princípio, você vai ler o código e você fala, pô, mas é igual ler partitura de música. É igual. Uhum. Por exemplo, quem entende um pouco, você coloca a clave, por exemplo, a clave de sol, e aí você coloca qual é ali a escala da música, né? Aí você já define lá no cabeçalho, né? Como se fosse a classe. E aí, por exemplo, vamos supor que você coloque ali, todo dó vai ser sustenido. E aí você coloca ali no início, né, a clave, e coloca ali na posição do dó, tipo, clave de sol, posição do dó, um sustenido. Toda vez que aparecer um dó na partitura, você tem que falar assim, não, peraí, não é dó sustenido. Então, isso dá um Fica prático para se escrever, mas a leitura ali tem que muito louco. Tem que estar habituado. Fez sentido, Gabriel. Eu confesso que você me surpreendeu muito quando você chegou, e igual quando você lê uma partitura. Porque se você quiser, por exemplo, trocar a escala da música, você troca só ali na declaração da clave e do tom. E na partitura você não precisa trocar a nota, é a mesma. Então, é meio louco isso, né? Mas é o mesmo conceito. Quem sabe ler partitura entendeu o que eu quis dizer. GitHub blinda controle de acesso para NPM. Segurança nunca é demais, e o GitHub resolveu reforçar a proteção dos pacotes NPM de JavaScript. A partir de agora, há novos tokens de acesso que passam a ser mais granulares, com permissões que podem receber ajustes finos sobre exatamente quais pacotes, escopos e organizações têm acesso garantido. Essa mudança partiu de uma constatação grave. Credenciais furtadas são a principal causa de vazamento de dados. Esse novo tipo de token permite que os mantenedores dos repositórios configurem datas de expiração para os tokens, determinar que seus usuários tenham acesso somente de leitura ou até mesmo limitar o acesso com base em intervalos de endereço IP. De acordo com o GitHub, menos de 10% dos tokens tradicionais estavam sendo utilizados regularmente. A grande massa de tokens ociosos com expiração infinita constitui um risco para o ecossistema, uma vez que podem cair em mãos erradas. Com o novo modelo, a proposta é que aconteça uma rotatividade dos tokens, reduzindo assim os vetores de ataque. Entretanto, os tokens granulares não irão substituir o sistema antigo.
código, que seguirão funcionando com o nome de tokens legados. A recomendação daqui para frente é que os usuários descubram e utilizem os tokens granulares para reforçar a segurança dos pacotes NPM. É possível criar até 50 tokens de acesso granular em uma única conta NPM. Cada token pode acessar até 50 organizações e até 50 pacotes, 50 escopos ou uma combinação de 50 pacotes e escopos. A gente já falou algumas vezes, né, de insegurança em pacotes NPM, como isso é nocivo, porque tem pacotes, por exemplo, que são dependências de outros pacotes, e às vezes um desses pacotes quebra, seja por qualquer motivo, né? O desenvolvedor ficou maluco, colocou um monte de console log lá e o cara detonou. Mostra o quanto aplicações críticas que às vezes usam essas dependências, a gente está falando de NPM aqui, mas pode ser qualquer gerenciador de pacote, e quando isso acontece, quebra realmente uma cadeia gigante de aplicações. Então, a recomendação, às vezes, é justamente quando você for atualizar as dependências, que isso é importantíssimo, fazer o gerenciamento de dependências não é uma coisa trivial. Não é fácil, mas é importantíssimo. É você utilizar a versão específica que você está utilizando. Aí você garante que não tem quebra. Não é o caso aqui da notícia, tá? A notícia fala sobre outras coisas, mas é justamente sobre essa segurança de dependência. E aí sim, quando você vai atualizar, quando você deixa lá no teu package.json lá, sempre baixa a última versão, isso você pode estar abrindo uma brecha gigante de segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, o contrário também, né? Porque o problema é realmente você especificar, não, vou usar a versão 1.45. E aí chega aquela versão, foi encontrada uma brecha, você nunca atualizou. E aí você acaba deixando também o seu sistema vulnerável por conta dessa dependência que não foi atualizada. Por isso que é difícil de manter, né? Por isso que se chama gestão de dependência. É preciso saber se aquele pacote que você usa tem algum problema de segurança, mas se você mandar atualizar sempre para a última versão, você pode, além de quebrar a sua aplicação, né? Sim. Você pode também estar abrindo brechas, porque você tem que... Cara, não tem jeito. Quem é desenvolvedor tem que ler documentação, tem que ler changelog, tem que entender daquilo que a gente está fazendo, porque as aplicações... elas, mesmo aquelas que você fala, pô, não, aqui tá tudo belezinha. Terminei. Eu nunca termino. Você tem que atualizar e, às vezes, essa atualização pode abrir uma brecha ou pode quebrar a aplicação. Então, é muito importante que a gente se acostume, toda vez que a gente vai usar uma biblioteca de terceiros, entender um pouco do funcionamento dela, né? Depois dessa enxurrada de notícias, né, da quinzena, foram muitas notícias. Espero que você esteja aí ainda no nosso podcast. Alô. A gente também vai trazer aqui para vocês rapidamente os vídeos da última quinzena. E apesar da gente ter no processo de mudança, numa loucura total, a gente ainda ficou doente nesse meio tempo. Muita caixa e a gente... Muita caixa é ótimo, mas foi exatamente isso. Não, e a gente desmontando tudo. A última coisa que a gente desmontou em casa foi a rede, foi o roteador. Uhum. Né? E a penúltima foi o estúdio de gravação. Nós gravamos e começamos a encaixotar, foi automático. Então, mas mesmo assim, nessas últimas quinzenas, gravamos 4 vídeos. O primeiro, o Dicionário do Programador sobre Style Components. Aí na quinta-feira, eu já não sei se foi quinta, foi sexta, a gente falou sobre as demissões das Big Techs e startups, esse novo momento do mercado, né? Sim, que nós estamos justamente vivenciando. o vídeo que nós citamos no início desse episódio do compilado. Todos vão estar aí com o link para você acessar, tá? E depois tivemos mais um dicionário do programador falando de DDoS. E o legal é que esse aí nós colocamos uma thumb que teve gente que não entendeu qual era o sentido da thumb, né, Gabriel? Mas teve também quem entendesse. Não vou contar aqui também. Você olha e me conta se entendeu ou não. E aí, na quinta-feira, agora na última quinta-feira, lançamos mais um vlog. Foi o último CDF Café no estúdio. Foi a última gravação do estúdio lá, né? Foi. Onde nós falamos sobre 5 mitos ou verdades para quem quer construir uma carreira trabalhando com tecnologia. Então, é importante a gente desvendar esses mitos realmente, para ninguém cometer erros, né? E principalmente no início
da carreira. Então, esses foram os 4 vídeos aí, para fechar com chave de ouro o nosso estúdio, né? Sim. Lá em Petrópolis. E a gente aqui, a primeira gravação é esse compilado. Né? Aí também ainda tivemos aqui, aí não no nosso canal, mas sim lá no canal da Oracle Brasil, a nossa participação no Tech Hour, no 4º e último episódio, falando sobre cibersegurança. Então, foi muito legal esse projeto, foi assim, nós tivemos um prazer imenso de participar, né, eu e Gabriel, nós com o Arthur Igreja, Camila Achute e a Lele Maine, fazendo um bate-papo super descontraído, num cenário que ficou tudo incrível, assim, uma super produção e com conteúdo muito legal, muito interessante para você que é da área técnica e para quem não é da área técnica também conseguir entender um pouquinho mais do que acontece com Web 3.0, cibersegurança, metaverso. Foi muito legal, né? Open Finance, tudo isso. E aí, Open Finance não, Open Finance, né? E tudo isso exatamente com esse papo leve. A gente falou, por exemplo, nesse compilado sobre notícias de segurança, e a gente falou nesse último episódio, conversamos lá com eles também sobre cibersegurança. Então a gente cita quais tipos de ataque que acontecem. Eu cito, inclusive, um ataque muito comum que eu já sofri quando estava começando a programar, e muito dev júnior também, às vezes, abre essa porta, mas vale a pena olhar o vídeo, porque eu falo em detalhes assim, como que funciona. Então esses foram uns 4, 5 vídeos aí, para você se deleitar aí, se você ainda não assistiu, durante essas últimas semanas. E vamos aproveitar aqui para ler alguns dos comentários que nos chamaram a atenção, e são muitos, viu, gente? Olha, nós tentamos ler todos eles, mas a gente não consegue mais responder cada um deles. A Graciele Pereira comentou lá no Dicionário do Programador sobre pandas. Eu nem de data science entendo e tô aqui vendo esse vídeo em pleno domingo à noite. Adorei, deu até vontade de aprender. Vocês são maravilhosos, sou fã. Grande beijo, domingo à noite, que honra, viu? Pô, falando sobre pandas. Muito obrigado, Graciele. O .NET Júnior enraivecido no vídeo sobre mitos e verdades disse: me diz aí o que chama mais atenção dos track recruiters. Resposta simples, o que é? Portfólio, GitHub, projeto, postagem no LinkedIn. Chama no PV, no LinkedIn, o que chama mais atenção? Olha, eu vou te responder dizendo o seguinte, acho que é um pouquinho de tudo. Principalmente para quem desenvolve, para quem é desenvolvedor, você tem o teu portfólio, você tem um GitHub ali com os teus projetos, ter projetos também para apresentar, principalmente se você ainda não tem experiência na área, a criar projetos próprios é um dos melhores caminhos. Fazer postagem no LinkedIn mostra também que você interage com a comunidade, que você tem interesse também em divulgar não só informações sobre você, mas também compartilhar conhecimento. Isso mostra uma skill que você muito provavelmente vai utilizar dentro da própria empresa, né? Chamar no PV do LinkedIn, teve até um que falou assim, não, se você quer se diferenciar, imprime seu currículo e vai na casa do recruiter. Nossa, não, aí eu achei um pouco demais. É diferente, né? É diferente, mas eu acho que foi um pouco evasivo. Pode casar o efeito ao contrário, né? Exato. Chamar no privado eu acho interessante, mas também com parcimônia. Né? Então não é mandar 400 mensagens, não é ficar ali, bom dia. Daí espera a pessoa responder. Já tem resposta, já tem resposta. Mas é interessante também você se mostrar interessado na vaga que você está correndo atrás dela. Então, vale a mensagem, mas com parcimônia. E o Rafael Fijos, no vídeo de DDoS, falou assim, ótimo vídeo. Comentem sobre o GPT chatbot no compilado. Fizemos. Comentamos. Cumprimos já. E provavelmente, se a gente conseguir acesso aqui a ele, a gente também vai fazer um vídeo fazendo algumas perguntinhas para ele para ver como é que ele interage. No vídeo de mitos e verdades, o Tyrone falou, Gabriel, o senhor está bem? Foi só eu que percebi que o senhor Gabriel não parece que está nos seus 100%? Espero que esteja bem, adoro seus conteúdos. Bom, nesse vídeo, deixa eu ver, eu acho que eu estava bem, sim. Ou mais ou menos, mas definitivamente não estava nos 100%. Não, isso que eu ia falar. Eu acho que tanto ele quanto eu, embora talvez você não tenha percebido, nós estávamos um bocado exaustos. Ainda estamos, talvez você perceba agora. Por conta da nossa mudança, tá? Nas últimas semanas a gente precisou encaixotar muitas coisas e a casa acabou não ficando muito funcional. Então, tudo muito trabalhoso para fazer tudo, né? Quando a gente não tem uma casa organizada, funcional, muita bagunça. Fica mais difícil, né? E envolvem aí 2 filhos, cachorrinha, tudo mais. Então foi meio tumultuado. Eu e Gabriel ainda ficamos doentes ali no meio do caminho, tumultuou ainda um pouco mais a nossa vida. Mas ok, passamos, gente. É isso aí, vida que segue. Estava ali 87%, será? Talvez 72. 50, sei lá. 50.
O Líbio Rolim Vasque, também no vídeo de Mitos e Verdade, disse, ó, estou no curso de ADS e, em paralelo, sempre busco outros cursos para ampliar a absorção de conhecimento. No meu primeiro contato com a programação em si, eu não consegui desenvolver nada. Foi muito frustrante, mas eu respirei e mudei minha metodologia de estudo e, de fato, melhorou muito. Agora estou muito confiante. Cara, muito legal até essa ideia que você falou, né? De mudar a metodologia, porque às vezes você entra num curso que tem uma determinada metodologia, você tenta seguir, mas você não se encaixa. Então é preciso realmente aprender a alinhar, né? expectativa, né? Muitas vezes. Porque às vezes a pessoa entra achando também que é tudo muito fácil, tudo vai ser simples. Não sei se é o caso dele. Então, a gente, às vezes, mudar um pouco a forma de pensar, o ângulo ali de visão, às vezes te ajuda, né? Eu acho que a gente, de alguma forma, faz muito isso aqui. Muitas pessoas, às vezes, vão com uma expectativa e a gente, em alguns vídeos, a gente até meio que, assim, calma aí, baixa a bola, vai aos pouquinhos, não pule etapas, vai às vezes seguindo. É preciso realmente voltar, dar um passo atrás para poder dar dois para frente. Não tem jeito, né? É preciso realmente, para você aprender a programação, muitas vezes esse vai e volta. Não é uma linha que você segue reto, né? Você precisa ir e voltar para justamente ir adequando. E até a gente que já está há muito tempo na área de programação, às vezes você pega um conceito que você acha que domina completamente e depois que você passa por um determinado problema e um determinado projeto, você vai olhar aquilo, você olha com outros olhos, né? Você, poxa, realmente, olha só, podia ter utilizado esse design pattern aqui, teria sido melhor para ser utilizado lá. E às vezes você já passou por aquilo, você achou que sabia, e na prática a teoria é outra, né? É um bom exercício, inclusive, você revisitar os seus projetos, quando você adquirir um novo conhecimento, você tentar refatorar eles, porque no dia a dia, dentro das empresas, a gente faz muito isso, né? Vai refatorar os nossos próprios códigos e também códigos de outras pessoas. Então, você está habituado já com esse processo, durante os seus estudos, te ajuda muito a evoluir. E o cenário mudou, mas as nossas vozes de locutores continuam aqui para este momento em que nós fazemos o sorteio do compilado. Provavelmente mudou um pouco, porque a nossa acústica ainda não está 100%. Diz aí também nos comentários pra gente se a nossa voz está boa, se está dando alguma reverberação, que a gente ainda tem os ajustes para fazer. Mas, de qualquer forma, rola sorteio, né, Vanessa? Claro, por isso que eu falei o momento da voz de locutor, independente do áudio estar 100% ou não. Para você que está aí nos assistindo através do YouTube, que você comente neste episódio completo para que você concorra no próximo sorteio do compilado. Então você que comentou no último compilado, de número 80, está aqui agora concorrendo a uma camiseta do compilado. Hoje eu estou de código-fonte, Vanessa está de camiseta compilado, mas sem mais delongas, se você comentou, vamos aqui na tela ver. É um total de 116 comentários válidos, né? Eu tiro as réplicas para ser justo com todo mundo. Então, vamos aos tambores, rufar os tambores e ver quem ganhou a camiseta. Foi o Marcos Becker. Parabéns, Marcos. Ele disse o seguinte: ouvi o podcast, mas vim deixar meu like. Deixou o like, comentou e ganhou uma camiseta. Olha só que legal. E nós iremos entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie o seu endereço para contato@códigofonte.tv.com.br. Eu falei errado, contato@códigofonte.com.br. Agora sim, corretamente. Para que você envie seu endereço para que nós possamos lhe enviar esta linda camiseta. Então, meus parabéns. Lembrando que se você comentar nesse episódio agora, o episódio completo, você já vai estar concorrendo no episódio 82. Então, não pode deixar de comentar. Eu quero chuva de comentários, obviamente, comentários únicos no próximo episódio. Combinado? Então, eu espero que você tenha curtido esse episódio, um pouquinho diferente, cenário diferente, um momento diferente nas nossas vidas também. E a gente te aguarda na próxima quinzena, porque na próxima semana nós estamos aqui em São José, mas nós voltaremos a Petrópolis, não vamos estar Temos um aqui. compromisso importante. Mas depois voltamos e teremos compilado já na semana de Natal, é isso, Gabriel? Tem que ser, 15, né? 24, olha, traremos o Papai Noel. É isso aí. Então a gente pode fazer, para você comentar, a gente pode fazer 2 sorteios, né? No próximo. Pode, né? Um especial de Natal, Poxa, um sorteio especial de Natal. Então tá bom. Então aproveita, manda nos comentários que serão 2 sorteios no dia
24. 24. Eu vou tentar, não sei se eu consigo, mas eu vou tentar trazer um convidado aqui para o próximo episódio também, tá? Se tudo der certo. Né? O problema é que é dia 24 de dezembro, né? Então, às vezes, é um dia meio complexo. Eu acho que... Não sei. Mas eu vou tentar. Okay, se não der, nós dois estaremos aqui. Não deu. Mas em algum momento, nesse cenário novo, assim, a gente vai ter espaço agora também para trazer convidados para o compilado e também para o Código Fonte TV. Então, poxa, vai ser bem legal, né? Poder bater papo com as pessoas também. E esse é um momento legal também para a gente. Estamos perto agora também, mais de São Paulo, para participar de eventos, conhecer mais o pessoal. Então, é isso. Espero que você tenha gostado aí e tenha ficado até o final. Se você ficou até o final, diz, eu fiquei até o final, que aí eu vou saber, tá bom? Até lá, daqui a 15 dias, um forte abraço para você. Tchau.